Bom dia, pessoal. Estamos começando a nossa live da campanha de 21 dias. Tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. É uma alegria estarmos juntos nesta manhã de quinta-feira. Glória a Deus. Todos sejam bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Nós estamos no 11º dia dessa campanha. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem liberado a cada dia e na sequência dos dias. Tem sido algo realmente tremendo, poderoso, extraordinário, aquilo que o Senhor tem feito. Sejam todos bem-vindos no Instagram, também no Facebook. E lembrando que as lives, elas não só estão no Facebook e Instagram do Ramo Estendido, mas também nós temos uma playlist no YouTube com todas as lives desta campanha, para você desfrutar, para você compartilhar. Nós precisamos multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, bom dia, shalom. Veja, nós tivemos um preparo no dia 11 de outubro, no domingo, no culto, em que ministramos a palavra a unção do sucesso de Salar. Então, no dia 12 de outubro, nós iniciamos esta campanha falando sobre a importância de ser diligente. Foi o primeiro dia da campanha. Nós vamos até dia 1º de novembro, 21 dias. Na terça-feira, dia 13, no segundo dia, nós falamos sobre a importância da firmeza. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça com todo o teu vigor, com todo o teu empenho, com firmeza. Na quarta-feira, dia 14, no terceiro dia, nós falamos sobre a importância de estar preparado quando a oportunidade chega, e isto é prudência. Na quinta-feira, dia 15, portanto, o quarto dia, nós falamos sobre a importância de ser convincente. E você é convincente quando você dá resultado. E você é capaz de dar resultado por causa da tua capacidade, por causa dos recursos que você tem e das atitudes que você toma. Na sexta-feira, dia 16, portanto, o quinto dia, nós falamos sobre a importância da sabedoria e vimos na Escritura a figura do lenhador que afia o seu machado, a importância de você investir tempo em adquirir sabedoria, em afiar o machado. No sábado, dia 17, portanto, no sexto dia, nós falamos sobre a arma que vence o mundo, a importância da fé que nos faz acessar a graça, o descanso e os milagres. No domingo, dia 17, e portanto o sétimo dia, nós tivemos a live e tivemos a pregação no culto. Na live, nós vimos a importância de nós prevalecermos sobre a inveja em várias perspectivas. E no culto, tivemos a ministração sobre a chave, a importância da chave. E que chave é essa? A verdadeira humildade. Nós precisamos ter clareza do que vem a ser a verdadeira humildade. E na segunda-feira, dia 19, portanto, o oitavo dia, nós falamos sobre a importância de remover pela raiz a amargura, como a amargura perturba, contamina, aprisiona, né? Leva as pessoas para as trevas. Na terça-feira, dia 20, portanto, o nono dia, nós falamos sobre a importância do discernimento. Olha que palavra. E ontem, dia 21, quarta-feira, portanto, o 10º dia, nós falamos sobre a importância da excelência, de ser excelente e também estarmos vigilantes para que nós não percamos esta excelência. Então vamos hoje, quinta-feira, dia 22, vamos para o nosso 11º dia e hoje nós vamos falar sobre a importância de se praticar, de se exercer os dons espirituais. É isso aí. Os dons espirituais. Meu querido, minha querida, quando você exercita
os dons espirituais, tudo muda, tudo muda. Tudo entra em uma nova realidade, uma nova dimensão e uma nova perspectiva de resultado. Mas aí você já pergunta de cara, né? Mas dons espirituais não é algo restrito para o ministério? Veja, nós estamos insistindo com você desde o início que carreira é a nossa jornada, né? A nossa jornada profissional e ministerial, quando nós trabalhamos em uma ou mais das montanhas, das esferas da sociedade. Nós precisamos, de uma vez por todas, termos uma mentalidade bíblica. E na mentalidade bíblica, Deus nos criou por completo. Nós não somos fragmentos. Nós não somos partes, nós somos um todo. E eu já quero mostrar que, por exemplo, José, que é a ênfase desta campanha, José operou os dons nos mais diferentes lugares, na casa de Potifar, como administrador, na cadeia, interpretando sonhos, no palácio, além de interpretar sonhos, exerceu o dom de liderança, dom de sabedoria. Então, nós precisamos compreender que os dons espirituais, eles não são restritos para serem exercitados na igreja local, na igreja nuclear, mas por onde nós formos. Em Atos capítulo 8, quando houve perseguição da igreja, por onde os crentes iam, eles pregavam a palavra, eles exerciam os dons. Nós precisamos ampliar a nossa perspectiva. Então, é fundamental que você exercite os dons espirituais no que você faz, na sua carreira. E isto é extremamente importante. Tá? Então, vamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Tá? A partir do versículo 1, está escrito assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra dom é carisma ou charisma, que é uma gratuidade, que é uma concessão, que é um presente. Acontece que nós não estamos falando de um dom qualquer, ou seja, de uma gratuidade qualquer, de uma concessão qualquer, de um presente qualquer. Paulo está dizendo aqui a respeito dos dons espirituais. E a palavra aqui é pneumáticos. Isto quer dizer não humano. Isto tem a ver com o sobrenatural. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos exercer os dons espirituais. Ou seja, esta concessão não humana, este presente, esta dotação sobrenatural. Sobrenatural. Meu querido, minha querida, quando nós exercitamos, praticamos os dons espirituais, nós nos tornamos sobrenaturais naquilo que realizamos. Não é humano, é divino. Aleluia! E nós não podemos ser ignorantes. Essa palavra aqui tem um sentido de não saber, de não entender, de ter desconhecimento sobre o assunto. Você precisa saber sobre este assunto. Eu não vou aqui, tratar todos os aspectos dos dons espirituais. No ramo estendido, nós temos uma plataforma de treinamento, EAD Estúdio Online. Você pode ir no nosso site e você vai encontrar facilmente essa plataforma de treinamento. Nós temos um curso extraordinário chamado Expedição, que vai dar todos os detalhes.
Mas aqui eu vou tratar de assuntos chaves a respeito dos dons espirituais. E Paulo é categórico quando ele diz assim: não seja ignorante. Você não pode passar a sua jornada, a sua carreira, não conhecendo os dons espirituais, não tendo entendimento sobre os dons espirituais. E aí, quando nós chegamos no versículo 4 do mesmo capítulo 12, ele diz assim: ora, os dons são diversos. Então, há diversos dons espirituais. E nós precisamos compreender que essa gratuidade, esta dotação, né, esta concessão sobrenatural, em uma outra linguagem, os dons espirituais são ferramentas sobrenaturais para que nós possamos ser bem-sucedidos naquilo que executamos. E os dons espirituais, e eu volto a insistir, eu não estou falando de dom, eu estou falando de dons espirituais. Eles são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços. Isto quer dizer o quê? Que não basta você saber sobre os dons espirituais e que eles são diversos, mas que eles precisam repercutir em serviços, em trabalhos, em ministério. Nós vamos desmistificar essa palavra ministério, porque a palavra ministério é trabalho, e trabalho é ministério. Por isso, para que você possa ser bem-sucedido na sua carreira, você precisa ter conhecimento, entendimento, você precisa praticar os dons espirituais, e quando você pratica, estes dons precisam repercutir em serviços, em trabalhos, em ministério. Isto quer dizer o quê? Que os dons espirituais não é para algo eventual, de vez em quando eu quero, não. Essa ferramenta precisa se tornar num trabalho, num serviço, num ministério. E aí ele continua, não é? Mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações. Então, quando você tem conhecimento, entendimento, você pratica os dons espirituais, esta capacidade sobrenatural, esse presente sobrenatural, e você transforma estes dons em serviço, não é algo eventual, é um trabalho profissional, um trabalho enquanto ministro, Não importa onde você estiver, você precisa perceber que o mesmo dom e o mesmo serviço podem provocar realizações diferentes ou operações diferentes. E aí que se manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Portanto, não basta você deixar de ser ignorante quanto aos dons espirituais, e que eles são diversos. É preciso que você pegue este dom espiritual ou estes dons espirituais, coloque isto em operação, isso vai se transformar em serviços ou serviço com operações, com realizações. Por isso que 1 Pedro 4,10, Pedro declara, servir, ou seja, pratique o serviço, servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu de Deus, portanto, dom espiritual, esse algo sobrenatural, essa ferramenta sobrenatural, como bom dispenseiro da graça de Deus, como bom mordomo da graça de Deus. Quando você exercita os dons em um determinado trabalho, eu não gosto muito dessa expressão, mas para você entender, seja algo secular, ou seja algo eclesiástico, para você entender, não importa.
quando você pega este dom espiritual e transforma num serviço, você se torna um mordomo da graça de Deus. Primeiro que a graça de Deus vai operar em você. Porque a essência da palavra dom é graça. Por isso que quando você abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, Romanos, capítulo 6, veja o que diz a partir do versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, quando você pratica os dons, a primeira pessoa que vai desfrutar da graça é você. Acontece que quando você pega este dom e transforma num serviço e coloca ele no seu trabalho, você vai compartilhar a graça de Deus aonde você estiver. Olha que extraordinário! Que extraordinário! Agora, o que é importante você compreender? Você compreender o que está em 1 Coríntios 7:7. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, é importante que você não só saiba sobre dons espirituais, mas você precisa saber quais são os seus, porque cada um tem de Deus os seus próprios dons. Esta compreensão de que nós temos todos os dons e quando nós precisamos, então o Espírito Santo aciona o dom que eu preciso, isso não é bíblico. Paulo é categórico. Eu queria que todos vocês fossem como eu. E esse é um outro problema, porque tem havido muita projeção de dons. Líderes que projetam. E Paulo tinha essa inclinação. Eu queria que todos vocês fossem como eu. Mas aí ele tem a lucidez que nós precisamos ter. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Isso é muito, muito, muito importante. Então não basta você saber sobre dons, ter entendimento sobre os dons espirituais. Você precisa saber quais são os seus. E é importante você compreender algo extraordinário, porque em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, e eu quero ler este texto com você, diz assim, olha: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. E aqui Paulo está relacionando os dons com os membros do corpo. É a mesma linguagem que ele utiliza em Romanos capítulo 12. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que é Deus que determina o teu lugar de operação, é Deus que determina quais são os seus dons, e são os seus dons que determinam o seu lugar no corpo. Então isso é extremamente importante, fundamental, para que você possa ser sobrenatural nos teus resultados. Uau! Agora, seguindo aí mesmo em 1 Coríntios 12, 28, Paulo diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Paulo está dizendo que na igreja os dons são colocados em ordem. E nós que somos filhos e filhas de Deus, nós somos a igreja, por onde formos. O grande problema é que muitos têm o conceito de igreja, as quatro paredes, as reuniões congregacionais, as reuniões no domingo, ou nos congressos. Nós somos a igreja. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E ele estava falando da eclésia, ele estava falando da igreja. Então, há uma ordem nos dons na igreja, há uma ordem nos dons em nós, em cada um de nós. Então, não basta você
saber sobre os dons, ter entendimento sobre os dons. Você precisa tornar os dons em serviço, ou seja, prática. E quando você compreende que os dons, eles operam de maneira sobrenatural, você precisa compreender que cada um tem de Deus os seus próprios dons. Agora, há uma ordem de operação no conjunto de dons. Então não basta saber quais são os meus, eu preciso saber qual é a ordem que estes dons operam. Deus colocou ordem nos dons. Nós precisamos compreender esta ordem para que nós possamos andar no melhor de Deus. No melhor de Deus. Por isso, em 1 Timóteo 4,14, Paulo está aqui chamando a atenção, corrigindo Timóteo, e ele diz o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não te faças negligente. Irmãos, irmãs, primeiro, há muitos que são ignorantes, outros que não transformam estes dons em serviço, outros não sabem quais são os seus próprios, outros não sabem qual é a ordem dos seus dons, e outros simplesmente negligenciam os dons. E a palavra aqui sobre negligência, ela tem o sentido de você não considerar, sem consideração. É uma pessoa que não cuida dos dons, ou, portanto, descuidado, que despreza os dons espirituais. Meu Deus, como é que pode desprezar uma ferramenta sobrenatural que te faz um profissional, um ministro sobrenatural? Querido, os dons espirituais vão abrir portas para você, mais cedo ou mais tarde. Os dons espirituais vão fazer com que você seja indicado para situações chaves. E ontem eu falei sobre a excelência. Deixa eu te dizer, não há como você ser totalmente excelente se você é negligente, se você despreza, se você não cuida dos dons espirituais. Portanto, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 12, ele diz algo que nós precisamos ser despertados. E aqui é exatamente para aqueles que têm entendimento sobre os dons, já transformou os dons em serviço, no trabalho, na sua missão, aleluia, já compreende que ele é um mordomo da graça de Deus, ele opera no sobrenatural, aleluia, ele sabe quais são os seus dons, qual é a ordem dos dons, não negligencia os dons, e mais, ele aperfeiçoa os seus dons. Em 1 Coríntios 14, 12 está escrito: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Procurai progredir nos dons. E esta palavra aqui tem o sentido de ser superabundante em quantidade e qualidade. Progredir não é simplesmente aperfeiçoar no aspecto de qualificá-lo mais, mas é no sentido de praticar abundantemente. Então, quando você progride nos dons, você exercita mais e melhor os dons que Deus te deu. É fundamental que você não confunda os dons espirituais com algum presente humano. Às vezes, aparece nas redes sociais qual é o seu dom
Querido, ali é dom. Eu não estou falando de dom. Eu estou falando de dom espiritual. Aquele atributo dado pelo Espírito Santo de Deus. Aquela ferramenta sobrenatural para você poder cumprir a sua missão na terra. Para você transformar esta ferramenta sobrenatural em serviço em favor da igreja e no estabelecimento do reino de Deus na sociedade. Uma outra questão importante, não confunda dom com talento. Porque talento é humano, talento é capacidade, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, é algo que nós devemos investir, aperfeiçoar, aprender, amadurecer, com certeza. Mas os dons espirituais são ferramentas sobrenaturais. Os talentos são ferramentas humanas, extraordinárias, mas são humanas. Agora, quando você une os talentos com os dons espirituais, aí você chegou onde Deus queria que você chegasse. Outra questão importante, não confundir dons espirituais com o fruto do Espírito Santo, ou as características do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo tem a ver com aspectos de caráter. Os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, têm a ver com capacitação sobrenatural para desempenhar serviços, trabalhos, ministério, missão. E uma outra questão fundamental é que você não confunda dons espirituais com papéis. Vou dar um exemplo. Todos nós, seres humanos e principalmente discípulos de Jesus, nós precisamos ser pessoas educadas. Tratar os outros com gentileza. Isso é papel do ser humano, isso é papel do discípulo de Jesus, da discípula de Jesus. Papel. Isso faz parte de nossas responsabilidades. Ok? Agora, a Bíblia fala do dom da hospitalidade. A pessoa que tem o dom da hospitalidade, ela entra numa esfera sobrenatural, porque os dons espirituais são sobrenaturais. Quer ver um outro papel? Todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, nós devemos contribuir financeiramente com investimentos financeiros no reino de Deus. Todos nós. Mas a Bíblia fala daqueles que têm o dom de adquirir riquezas e o dom da contribuição. Então eles operam em uma questão sobrenatural. Quer ver um outro exemplo? Todos nós, discípulos de Jesus, fomos revestidos, batizados com o Espírito Santo. Para quê? Para que nós sejamos testemunhas de Jesus por onde formos. Mas a Bíblia fala a respeito daqueles que têm o dom do evangelismo. Aqueles que têm o dom do evangelismo, eles operam em um outro patamar. E assim por diante. Todos nós devemos dar razão da nossa fé. Nós precisamos saber falar sobre o evangelho, sobre princípios da Escritura, mas há aqueles que têm o dom do ensino. Então, é importante que você esteja tendo clareza que uma coisa é você ter um dom espiritual, outra coisa é você cumprir seus papéis como ser humano, como líder, como liderado, como membro da família, como discípulo e discípula de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, pessoal, vamos praticar os dons espirituais e vamos praticar progredindo neles, sendo superabundantes em quantidade e qualidade nos dons espirituais. E aí, nós seremos profissionais, nós seremos ministros
sobrenaturais. Uau! Respaldados pelo Espírito Santo de Deus. É assim que nós seremos bem-sucedidos na carreira. Então nós proclamamos: tenha sucesso na carreira. Ao exercer a liderança, ao praticar, progredindo, praticar superabundantemente em quantidade e qualidade os dons espirituais. Deus abençoe.